podcast Escolha Mudança e Ação, onde você pode escolher mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Essas são as minhas histórias de escolha, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e a Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível, e eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Hello, everybody, and welcome to Choice. Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Você está comigo, eu sou a anfitriã Simone Milazas, e hoje eu tenho o incrível, maravilhoso, fenomenal, meu amigo e co-criador de Access Consciousness, Dr. Dan Here. Então, bem-vindo. Olá! Oi, é muito bom te ver. Essa aqui me lembrou da voz que eu tinha quando eu te conheci. Oi, como é que você tá? Eu sou o Mickey Mouse. Oh, faz muito tempo, mais de 20 anos. Eu continuo falando mais de 20 anos e eu vou dizer 22, mais ou menos 22 anos atrás, quando eu te conheci. Aham. Em Sydney, na Austrália. E então, tem tantas ferramentas em Access Consciousness. Tem um zilhão de ferramentas de Access Consciousness. E uma das que eu queria falar com você sobre hoje é permissão. Agora, isso é interessante, porque eu meio que dou um Google em coisas diferentes para ver o que o mundo acha sobre algo também. Em todos os lugares que eu dei um Google, tipo, o que é permissão, o que é estar em permissão, qualquer coisa assim, era sempre sobre dinheiro. Eu não sei se faz sentido na tradução, mas eu acho que na América tem isso também. Tem essa allowance, pessoal, para vocês do Brasil, lá é mesada, tá, em inglês. Sim, sim, a gente faz isso também. A ideia utópica é que você vai receber esse dinheirinho dos seus pais, porque ele acha que você é tão fabuloso. E você então tem essa mesada, essa allowance, que é a palavra de permissão. Eu encontrei uma coisa aqui no LinkedIn, eu tava lendo e tipo, ai meu Deus, essa pessoa tem que fazer Access. A maneira que eles estão falando sobre isso, eles estão falando de permissão, não tem nenhum ponto de vista, nenhuma conclusão e nenhuma expectativa. Estar totalmente em permissão, não tem nenhum ponto de vista sobre nada. O que qualquer pessoa fizer ou disser, você tem um interessante ponto de vista, etc. Então, jogando esse, bom, não estou jogando, mas falando sobre ferramentas de Access Consciousness diferentes. Então, isso me fez perceber quanto a gente fala de uma ferramenta e fala sobre algo, e ainda assim, talvez o mundo não saiba sobre isso. Eu te ouvi falando recentemente sobre permissão, e uma das coisas que realmente bateram para mim, Ben, e eu vou te perguntar duas coisas. Uma é, se você pudesse me dar a sua definição de permissão, e a segunda coisa é, quantas pessoas mal identificaram, e quando você está em permissão, você não se importa. Tipo, mano, então vamos falar sobre permissão, porque mesmo isso, sabe, nós temos muitas pessoas que têm te ouvido há muito tempo que podem, às vezes, não ter nenhuma ideia do que é permissão. Então, você percebe, sabe, eu tenho certeza que não é dessa maneira para qualquer pessoa que faça qualquer coisa, sabe, tipo, físicos, dançarinos do ventre, arqueiros, pessoas que têm arco e flecha, sabe, tipo, você fala das coisas porque tem uma familiaridade com elas, você meio que espera que as outras pessoas vão entender, mas essa é uma das coisas que os conceitos de Access são tão simples, mas também são tão diferentes do que é a norma, que você precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, a minha definição de permissão é, sabe, nós temos a definição de sim access, que é onde tudo existe, como apenas um interessante ponto de vista, que é onde não existe nenhum ponto de vista sobre isso, exceto um interessante ponto de vista. E para mim, essa, entre aspas, definição funciona, mas o que eu gostaria. Porque a definição é uma coisa, sabe? Quantas palavras você teve definido para você que você não está vivendo elas, sabe? Tipo, mas o que eu estou interessado é em viver isso, ser permissão. Então, é aí onde a sua vida toma a- algo fundamentalmente mais desfrutável, uma qualidade mais desfrutável, mais expansiva, mais presente. É aí quando você faz a escolha de ser permissão.
E qual que era a segunda pergunta? Bom, você falou sobre como, sabe, você deu agora a sua ideia de permissão, você falou sobre quantas vezes as pessoas não têm estado em permissão, porque nessa realidade, talvez, elas acham que é mal identificado como não ligar. Então, você tem permissão de você tem permissão de alguma coisa. Vamos usar relacionamento como exemplo, qualquer forma de relacionamento, quer seja com seus filhos, parceiro, colegas ou qualquer coisa. Precisa de um relacionamento com todo mundo, mas se você está em permissão de alguém, o quanto é mal identificado que você apenas não se importa. É sobre isso. Sim, e isso é na verdade muito grande. Então, vamos falar sobre o que permissão é de novo, que é onde tudo que qualquer pessoa escolha, incluindo você, é apenas um interessante ponto de vista. Significa que não está certo, não está errado, não está bom, não é ruim, não é uma ofensa julgável. Não é uma razão para se separar deles, é uma razão de se separar de você, não é uma razão para torná-los errados, não é uma razão para odiá-los. É só um interessante ponto de vista. E ao dizer isso, quando as pessoas ouvem isso, como muitas vezes tem 2 coisas que acontecem, uma que você mencionou, que as pessoas acham que você apenas não liga, não se importa, e a outra coisa é: "Uau, você vai ser um capacho. Como você sabe contra quem você vai lutar?" Mas esse é o ponto exato, não tem mais luta. Mas se você não tá lutando, sabe, as pessoas vão pisar em você. Não! Se você não está descendo ao nível onde a luta acontece, ninguém pode lutar com você, se você não está lutando com elas. Então, permissão e apenas essa partezinha da conversa que a gente teve, você vê que é tão maior do que a maioria das pessoas consegue conceber. Mas o que a maioria das pessoas está buscando fazer é ouvir um pedacinho de informação para que possam rejeitá-la, para que não tenham que mudar nada, para que possam seguir reclamando de suas vidas, ao invés de mudar e ter uma vida que na real eles desejam, porque eles não vão ter nada para reclamar e falar sobre isso com seus amigos. Então, essa ideia de que você não se importa, que você não liga, eis a outra questão que você começa a perceber quando você começa a funcionar a partir da permissão, que é é o lugar do carinho extremo, do carinho definitivo por você e por todas as outras pessoas, mas nisso, o verdadeiro carinho, no meu ponto de vista, é reconhecer a escolha que outra pessoa tem e dar suporte para eles nas escolhas que eles desejam fazer, sem você tentar controlar isso e sem isso ser algo sobre você, porque a escolha deles é sobre eles. Então, permissão nos dá esse espaço, mas o desafio é, a maioria dos relacionamentos é sobre apertar o botão um do outro, e a maioria das pessoas sabe que se apertar esse botão vai ter essa resposta. E daí eles estão recebendo a reação certa de você, e daí eles vão saber que a realidade presuntiva deles do que é real vai estar acontecendo, e eles vão estar então no trilho certo, mas se você não responder, eles não sabem o que fazer com você. Certas pessoas meio que vão então aí escalar as situações para tentar conseguir uma resposta de você, e eles vão dizer algo tipo: "Você não se importa", quando na real o que eles estão dizendo é: "Eu não consigo mais apertar os seus botões e isso me irrita, mas eu não vou dizer isso, então eu vou te fazer errado sobre isso". Então, quando a gente chega na real permissão e a gente tem permissão então, a real permissão nesse caso é, se você é a pessoa escolhida, se a pessoa tipo blá 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 blá, tipo, como eles fizeram 1 milhão de vezes antes, você sempre fala tipo: "Ah, deixa eu te salvar, deixa eu melhorar isso". Mas no lugar, na sua própria cabeça, uma das maneiras de praticar a permissão é na sua própria cabeça diga: "Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eles têm esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eles têm esse ponto de vista". E na real, se todo mundo que está ouvindo, se você pegar alguma chateação que aconteceu numas últimas semanas que continua grudado em você, que parece ainda distorcer as suas entranhas, tipo, pega essa energia e fale para isso: "Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista". Porque é um ponto de vista que você está se segurando, você não está deixando ir embora, é isso que está grudando em você. É isso sempre que nos gruda. Então, interessante ponto de vista, ele cessa de ser algo que você segura, cessa de ser positivo e negativo, certo, errado, bom e mal, apenas é.
Então você fala: "Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista", a energia muda. De novo: "Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista". A energia muda, interessante ponto de vista, eles têm esse ponto de vista, a energia muda. E daí, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eles tenham esse ponto de vista. E normalmente toda chateação vai embora. Então, se a gente for para essa situação de relacionamento, onde a pessoa está tentando apertar os seus botões, interessante ponto de vista é: você é a pedra na corrente. Ou tipo, você tá. A interessante ponto de vista e permissão são sinônimos. Então você é a pedra na corrente de água. Então todas essas coisas passam por você e passam ao seu redor. E você ainda continua sendo a pedra na corrente. E muitas pessoas ficam frustradas com isso simplesmente porque não conseguem apertar os seus botões. Porque se você estiver em permissão, você vai estar na permissão de você fazer escolhas diferentes. Você vai ter a permissão deles tentarem te manipular dessa maneira. Você vai ter a permissão de você de deixá-los fazer por todos esses anos. Você vai ter a permissão deles tentando escalar a manipulação, porque eles vão tentar ter controle. Você tem que estar na permissão da situação inteirinha, porque numa certa e daí, num certo ponto, você vai achar realmente muito um grande entretenimento que você tenha brincado esse jogo o tempo todo, porque nunca foi sobre o que as pessoas estavam fingindo que era. E a questão interessante é quando você falou, brincar desses jogos de controle é algo que eu tive olhando de uma maneira diferente, de controle, de uma maneira diferente, porque esse controle que você está falando, ele sempre vem da correção do seu ponto de vista e da conclusão de algo que você acha que tem que aparecer de certa maneira, ao invés de Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, estava dizendo algo para mim sobre controlar melhor. E eu percebi que se você controla a partir do espaço de eu tenho que controlar isso, é sempre a correção e a conclusão. Se você controla melhor, permite mais escolha e a retidão e a conclusão não existem. Quando você estava falando bem, porque sabe, tipo, se você olhar qualquer de vocês escutando todos os relacionamentos que você tá, não apenas seu parceiro, namorado, namorada, blá blá blá, sabe? Tipo, a pessoa que você tá fazendo sexo com, são todos os relacionamentos. E mesmo o governo, tudo isso e mais. E eu tenho um caso rolando aqui nesse momento. E todas essas coisas diferentes, e quando você fala disso, eu notei um momento que eu fui para frustração. Foi quando eu não escolhi permissão. E eu estando frustrada, ou querendo mudar algo, mas não estando na pergunta, querendo mudar algo, estando frustrada ou nervosa, querendo controlar e etc. Literalmente não me leva para lugar nenhum. Tipo, é tipo bater a sua cabeça numa parede de tijolos. E um dos amigos disse para mim: essa pessoa tá ganhando. Faz um tempinho atrás, alguns meses atrás. Ele falou: essa pessoa tá ganhando. E nesse momento que eu falei: ah, quer saber? Eu não vou dar para mais ninguém a satisfação da minha raiva ou frustração por algo que não está sendo escolhido. E o que eu notei é que a energia de quão maior tudo é, quão maior as possibilidades são, quão maior o seu mundo pode ser ao estar na pergunta e na permissão. Então, quando você diz isso, quantas pessoas acham que você não liga quando você está em permissão? É tipo, mano, tem uma energia potente nisso, quando você pode escolher, como o Den tem falado, estar nesse interessante ponto de vista de que alguém esteja escolhendo isso. Mesmo ontem à noite, alguém estava mandando uma mensagem e disse: ei, tem alguém em Melbourne que está falando mal de Axis e você, e etc. E, lá, lá, lá. E ela estava tipo: ei, eu achei que eu devia te contar. E eu estava falando com ela sobre estar em permissão, porque eu falei: ei, quer saber? Todo mundo pode ter seu próprio ponto de vista. É, tá tudo bem, eu tô de boa. E se você estiver na permissão disso, para onde vai esse ponto de vista? Ele pode ficar lá, você pode ficar lá nessa própria questão, mas pode escolher algo diferente. Para mim, eu sei que você bem. Eu realmente desejo que as pessoas escolham o que quer que funcione para elas, o que quer que crie algo mais grandioso para elas. E eu percebo que estar em permissão, tipo, essa permissão infinita, tem tão mais que é possível, ao invés de. É, isso só é possível a partir da permissão, sabe? E sabe, a gente já, sabe, a gente já ferrou tudo em lugares que a gente podia ter escolhido a permissão tantas vezes, mas a gente vive num mundo no qual, sabe, as pessoas são ensinadas que precisam estar certas e blá blá, precisam lutar contra as pessoas que não gostam de você e blá blá. Tipo, não, nada disso é verdadeiramente real. Ninguém precisa estar certo, ninguém tá certo de verdade. Opinião é igual cu. Cada um tem o seu.
E tipo, ok. É tipo, o ano de quem tá mais correto, sabe? Se a gente vai olhando para pontos de vista, essa é a perspectiva que a gente devia estar tendo, sabe? Essa é a questão. Uma das coisas que a permissão ajuda muito, porque a coisa que nos gruda, sabe, quando você fala que alguém tá falando mal de você ou falando mal de Axis, o que quer que seja, a questão que nos gruda é a gente se importar com as pessoas, porque a gente pode dizer, tipo, você tem que estar comprando alguma mentira sobre algo, tipo, mas é a escolha delas. Então, para aqueles de vocês que tiveram pessoas dizendo coisas malvadas sobre vocês, julgando você e todo esse tipo de coisa, por favor, reconheça que uma das razões de você se sentir tão intensamente é porque você se importa. E você se importa mesmo com as pessoas que te julgam, e isso é parte do presente de você. Reconheça como presente, e reconheça que você não tem que ser um salvador do mundo, não mais, não é seu trabalho, não é seu problema. E se você notar, todas as pessoas que tentaram ser salvadores estão mortas. Então, isso foi meio depressivo. Interessante ponto de vista, eu disse isso. Sim, mas é tipo, estar em permissão. Desculpa, segue. Não, não, é só isso. É um espaço de liberdade para nós. É um espaço no qual a gente permite que os outros tenham a liberdade que eles realmente escolhem. Não, tipo, eles vão gostar de você escolher a coisa certa e não vão gostar de escolher a coisa errada. Você escolhe você. Você cuida do seu, eu cuido do meu. Tipo, a coisa que eu notei, bem, é o quanto você tem que. Quando a gente fala de estar na pergunta, eu percebo que isso é algo. A maioria das pessoas não cresce com isso também. Você é ensinado a ter a resposta. E também você tem que ter uma resposta que seja apropriada para a pessoa que está te fazendo a pergunta, para você ter a resposta que orna com a pergunta que eles fizeram, para você ter a resposta certa. Então, tipo. Então, aí de repente a gente vem com pergunta, fazer uma pergunta, tipo, ei, eis uma das ferramentas que eu olho também. Se algo tá, tipo, me deixando ter uma energia meio zoada, eu falo, ei, o que é isso? O que é isso que eu não tô olhando? Com quem eu posso falar? O que eu posso olhar que criaria uma possibilidade diferente aqui? Porque com tanta frequência, tipo, às vezes é sobre dinheiro, sabe? Tipo, dinheiro é uma questão forte no mundo das pessoas. Então, quando você fica irritado ou zoado com alguma coisa, tipo, tem uma coisa a ver com o dinheiro aqui, o que que eu tô olhando aqui? O que eu não tô disposto a perceber aqui? Sabe, tipo, eu vejo a maneira que tem todas esses braços diferentes de como a gente pode abordar, mas basicamente te convida a algo que é muito mais grandioso. No outro dia eu estava dirigindo, sabe, olhando para as árvores, e eu falei com o Gary, eu falei, eu acho que eu tô começando a entender esse negócio de consciência, e é muito legal. Eu sei que já fazem mais de 20 anos, eu falei tipo: "Ah, meu Deus, escolher consciência é é isso", tipo, não tem palavras para isso. Quando você começa a escolher consciência, pra toda a área da sua vida, eu tô descobrindo coisas que eu acho que em algum lugar eu já devia saber há anos atrás, mas eu não olhava para isso dessa maneira. Tipo, eu falei: "Uau, querida, tanto você quanto eu". E a gente olha exatamente para isso, tipo, eu acho que eu deveria saber disso, eu deveria realmente eu tenho falado sobre isso, mas eu entendi da maneira que eu podia na época. Você entende da maneira que consegue entender. Eu tô tão feliz que você tá falando disso, porque essa é um dos outros lugares da permissão por nós. Permissão pela nossa jornada e permissão pelo fato de que nenhum de nós é perfeito, mas os mais grandiosos entre nós vão escolher continuar sendo mais grandiosos a cada dia, ao invés de tentar chegar a certo lugar e parar e agir como se a gente já tivesse acertado tudo. E se a gente tivesse um mundo de pessoas fazendo isso, nós teríamos um mundo totalmente diferente. E uma das outras coisas que eu notei também, quando você falou de falar mal e todo esse tipo de coisa, o que é interessante é nenhum de nós tem sido perfeito na maneira que a gente agiu com as pessoas, mas muito do que as pessoas, muito do que as pessoas falam mal de mim e de você é algo que a gente disse ou fez há 20 anos atrás, ou, sabe, 15 anos atrás. Tipo, sim, então, eu era diferente, sabe? Mas eu mudo todo dia. Ai, meu Deus, sim, absolutamente, absolutamente. Alguma das merdas que eu fiz ou disse
Eu era uma controladora de magnitude, uma conclusionista de magnitude, a mulher certinha de magnitude, e tudo isso. E eu não tô falando que eu já tô pronta com tudo isso, mas sabe, tipo, as montanhas vêm rolando aqui, mudam tantas coisas, e o que mais é possível também. E todo dia, sabe, todo dia nós estamos fazendo o nosso melhor a cada dia, e eu quero trazer isso, não só sobre nós, mas sobre qualquer pessoa ouvindo, tudo que você tem que fazer é ser um pouquinho mais você amanhã do que você foi hoje. Apenas um pouquinho por dia se soma tão dinamicamente. Esse é um dos melhores lugares para você ter permissão para nós, na nossa jornada, onde nós estamos e também onde nós não estamos, onde nós gostaríamos de estar, onde nós não conseguimos nem conceber que poderíamos ir. É tão mais gentil com a gente e nos permite relaxar na beleza dessa jornada, dessa coisa chamada consciência. E eu sei que a gente já deu a definição de consciência milhares de vezes, mas é onde tudo existe, nada é julgado, nenhum julgamento de forma alguma. De você, de mim, do seu corpo, do meu corpo, de ninguém, de nada, de nenhuma pessoa, da escolha de nenhuma pessoa. E a partir disso, nenhum julgamento e permissão e interessante ponto de vista realmente vão dinamicamente juntas. Eles são meio que a encarnação um dos outros, se preferia assim. E é um espaço tão diferente. E também não é algo que a gente pode acertar, sabe? E acredita em mim, eu já tentei, nós dois. E também não é algo que a gente está fazendo, é só o que é. E nos apresenta possibilidades para como nós podemos ser, estar nas nossas vidas interagindo com todas as pessoas que estamos em relacionamento de qualquer maneira. Mesmo a gente que não está, entre aspas, em relacionamento com as pessoas, ou certo exemplo, você está num relacionamento de uma maneira ou com outra, com cada pessoa que está no planeta, mas apenas imagine por um momento um mundo com nenhum julgamento. Um mundo onde você não pode ser levado aí para o julgamento, não importa como. Você acorda e isso só não está lá. E essa maquininha começa, sabe, tipo, quando você está feliz, você se sente realmente bem quando você acorda. E, tipo, e aí começa a buscar o que precisa ser descoberto, o que está errado, o que eu preciso fazer para parar isso. Essa maquininha tenta e faz. E você tem o. Você sente um cheirinho leve de fumaça e a máquina não está mais lá. Imagine. É, imagine as primeiras horas todo dia. Se 3, 4 horas por dia você tivesse em nenhum e absoluto nenhum julgamento de você, seu corpo, seu parceiro, da sua vida, seu dinheiro, seu futuro, sua casa, sua situação de vida, a sua roupa, as manchas no carpete, o seu cachorro, seus filhos, especialmente as manchas no carpete, diz a Simone. A minha imaginação começou a ir para algum lugar com isso, mas vamos deixar quieto. Ah, sim, você pegou a visualização que eu estava transmitindo. Sim, mas é verdade. Tem duas coisas que eu quero mencionar, e reiterar o que você disse. Você disse, quando a gente chega em algum lugar e você para, e se você não parasse? Se você sempre estivesse buscando outra coisa, e não a partir do espaço de não estar feliz e contente com o que está acontecendo, mas busque além para algo mais grandioso. Eu adorei a maneira que você disse. E se todo dia você fosse mais grandioso do que você foi ontem? Eu tô aprendendo italiano nesse momento. As pessoas continuam dizendo para mim, como tá rolando seu italiano? E eu falo, eu sei mais italiano hoje do que eu sei ontem. E eu vou seguir essa energia. Porque se eu for para o julgamento de quantas vezes eu não pratiquei italiano ou não fiz algo, que isso está criando? Só cria esse peso no meu mundo, ao invés de estar em permissão. E quando eu conseguir aqueles momentos da agenda que eu consigo, aí eu treino. Então eu sei mais hoje do que eu sabia ontem. E tem sido uma calma no meu mundo ser assim comigo mesma. E eu vou pedir que qualquer lugar, como o Ben estava falando disso também, quando ele mencionou tudo, especialmente a mancha no carpete, se você tiver isso parecendo com diferentes cenários da sua vida, e se você parasse o julgamento
e você acessasse como seria se você tivesse permissão da mancha no carpete, do dinheiro, do seu corpo, dos seus relacionamentos e todos eles. E fique com isso, e faça outra pergunta, e faça outra pergunta. E se quando a gente fala faça uma pergunta, você fala que caralho, como é que eu faço uma pergunta? É tipo, e agora? O que mais é possível para mim? Como pode melhorar ainda mais? Tipo, qualquer pergunta é uma ótima pergunta. E sempre vai te mostrar algo diferente e vai te levar adiante. E isso, meus amigos, é quando eu percebo que tanto de você estar na permissão te permite seguir adiante em todas as áreas da sua vida, mas você não consegue decifrar isso, você não consegue concluir isso. É a aventura de viver. A aventura. Quem quer isso? Viver, viver, sabe, tipo, a gente fala muito disso, porque a gente pode, tipo, a gente tem 50 bilhões de coisas rolando para nós dois, e eu sei que nos últimos anos, nós dois, e ainda agora, a gente está praticando isso em nós mesmos. Tipo, desfrutar as nossas vidas, desfrutar. Sim, isso é com tudo. Isso, sabe, é engraçado porque você trouxe tanto do que a gente tem falado e tantas das ferramentas que a gente está aí no mundo dando para as pessoas para que elas possam desfrutar suas vidas. E é meio que simples, né? É tipo isso, ok, tchau, tchau, vai desfrutar sua vida. Desfrute sua vida, tchau, tchau, ok. Sim, mas é verdade. Desfrute seu dinheiro, desfrute a sua vida, desfrute tudo isso. É tipo, eu faço essas coisas que se chamam ESBs, e eu estive fazendo 16 dias seguidos sobre dinheiro, que para mim é uma das coisas mais legais, porque o ESB é uma interação energética com as pessoas, é uma sessão energética em grupo. E eu tenho recebido todas essas diferentes conscientizações sobre dinheiro, mas pouquíssimas delas têm palavras para elas. Então, tipo, como é que eu posso contribuir isso para as pessoas? Então, enfim, nós estamos no dia, eu não sei, 10 ou algo assim, ou 16. Mas uma das coisas que eu sugeri para todo mundo ontem foi: ok, por 24 horas, eu vou dar um dever de casa para vocês. Vai ser bem difícil, vocês vão odiar, mas façam. Eu falei: ok, pelas próximas 24 horas, a sua vida é ótima. Tudo na sua vida é ótimo. Tipo, se você tiver uma questão de. Não é tipo, ai meu Deus, eu nunca tenho pessoas comigo. Tipo, uau, eu sou tão brilhante por não ter pessoas ao meu redor. Eu não gosto de gente de maneira nenhuma, mas tanto da maneira que eu gosto e pronto. Quão brilhante eu sou, quão maravilhoso eu sou por criar isso dessa maneira. E olha para tudo na sua vida que você esteve julgando e apenas diga: Isso é ótimo, olha de que maneira brilhante eu criei isso. E algumas pessoas, sabe, tipo, é tipo, eu sou preguiçoso e eu não faço coisa o suficiente. E se você olhasse para o fato de mesmo que você coloque menos esforço que todo mundo, você continua tendo resultados e continuando alcançando a maioria do que você deseja. Talvez não tudo, mas e se você tivesse indo otimamente? E isso é uma mudança de perspectiva definitiva. Então, se você é a sua escolha, é a sua vida, sem mano em você, mas 24 horas de isso é ótimo, eu sou ótimo. E qualquer coisa que não é ótimo, obviamente, não é seu pelas próximas 24 horas. Normalmente a gente fala, pergunta, isso é meu, a quem pertence, mas não, pelas próximas 24 horas, apenas presuma. Se não é incrível, não sou eu e não é meu. Tchau, tchau. E veja como isso funciona. Eu amei isso, muito obrigado. Eu vou praticar isso enquanto eu entrar no meu carro e viajar para o aeroporto de Sydney para ir para a América amanhã. A vida é ótima, tá tudo bem, e se tudo tivesse ótimo. Então, Dan, eu quero te agradecer muitíssimo por estar aqui comigo hoje. É sempre um prazer tão grande falar com você e as 15 bilhões de coisas que a gente pode falar. E nesse momento eu vou acabar isso com esse papo de permissão. E se sua vida fosse ótima, eu quero convidar todos vocês para checarem o relationshipsdonedifferent.com/allowance. Nós temos várias coisas lá. Estou falando para o Dan antes. A gente criou tipo um desafio, eu não gosto dessa palavra desafio, mas se a gente criasse a nossa vida como uma grandiosidade por 30 dias, temos todas as ferramentas, tem o Dan, tem o Gary que vão vir, eu mesmo estarei lá, todos os facilitadores de relacionamento, para dar para vocês algumas ferramentas e para estar com vocês enquanto a gente pratica esses lugares aleatórios de estar em permissão de cada um dos relacionamentos que você está, cada um dos relacionamentos, onde a gente pode chegar em 30 dias, exatamente, o que mais é possível.
As pessoas já me disseram que você faz muito barulho quando você facilita, e eu comecei a fazer ainda mais barulhos. Bubu, tipo, ok, essa foi uma boa. Uf, eu nunca notei, mas agora eu vou estar na permissão desses barulhos. Eu amei, obrigada. Eu sou grata por isso. Então, obrigado, pessoal, por estarem aqui. Chequem aqui nas anotações, e daí a gente se vê em breve. E, pessoal, vejo vocês numa próxima. Qualquer coisa que você queira deixar para as pessoas aqui, eu só gostaria de dizer, e se você verdadeiramente sendo você, desfrutando o presente de estar em permissão para todo mundo e todas as coisas forem o presente, a mudança e a possibilidade que esse mundo requer. Sim. Você está dizendo que todo mundo pode ser um presente? Sim, eles podem. Ok, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Se você gostou desse podcast, por favor, garanta que vai clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma preferida para ser notificado com novos episódios. Nós lemos todos os comentários, então se tiver algum assunto que você queira ouvir sobre, nos deixe saber. Se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilazas.com e me siga no Instagram, @simonemilazas, ou o podcast, que tem o seu próprio Instagram, Choice Change in Action. Não esqueça que você pode baixar as anotações e, por fim, divirta-se demais hoje.